Bom dia, hoje quarta-feira, 10 de junho de 2020, estamos avançando. Recebi agora há pouco um interessante e-mail de um amigo que me faz uma pergunta muito curiosa. Ele diz: professor, se um peido, que é infinitamente mais denso do que um vírus, atravessa uma primeira máscara popularmente conhecida por cueca e uma segunda máscara popularmente conhecida por calça e acaba empesteando o elevador, por que uma máscara impediria um vírus? Pois é, eu não sou especialista no tema, não saberia responder, mas a pergunta se justifica porque o plenário da Câmara dos Deputados aprovou ontem, terça-feira, dia 9, o substitutivo do Senado para o projeto de lei 1562/20 do deputado Pedro Lucas Fernandes, do PTB do Maranhão, que obriga a população a usar máscaras de proteção facial em ruas, espaços privados e acesso público, como shoppings e no transporte público, enquanto durar o estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19. A matéria será enviada à sanção. Uma das novidades do substitutivo do Senado é a obrigatoriedade de órgãos e entidades públicas, concessionárias de serviços públicos e o setor privado de bens e serviços adotarem medidas de higienização em locais de circulação de pessoas e no interior de veículos, oferecendo álcool em gel aos usuários. O texto prevê multa a ser regulamentada pelo Poder Executivo de cada ente federado, caso o estabelecimento não colocar à disposição do público álcool em gel a 70% em locais próximos às suas entradas, elevadores e escadas rolantes. Lá pelas tantas, o texto diz o seguinte: quem descumprir a norma estará sujeito a multa a ser defendida pelo ente federado, mas o texto prevê como circunstâncias agravantes a reincidência ou cometer a infração em ambiente fechado. Bem, como nós temos notado, a Organização Mundial de Saúde, que está mais atrapalhada que os três patetas, amanhã depois pode dizer o seguinte: o estudo revelou que as máscaras, além de ineficazes, são ainda prejudiciais à saúde do usuário, porque não permitem a, evaporação de alguns gases nocivos à própria saúde, como o gás carbono, um gás carbônico. E aí, meus amigos, é possível que a OMS amanhã depois diga que tudo que foi dito, falado sobre a máscara foi feito meio que a toque de caixa? Não, certamente não, porque o uso de máscaras envolve uma nova indústria em ascensão e possibilidades de secretarias e governos faturarem milhões e milhões e milhões e milhões. Sem falar na indústria da multa. Bolsonaro andou proibindo, andou dificultando a vida da indústria da multa logo no começo do seu governo, proibindo multas arbitrárias de trânsito, como os indefectíveis pardaizinhos, mas eles voltam à carga. Agora querem multar o cidadão por outras modalidades. Está sem máscara? Multa nele. Pois é, formas de arrecadação que os estados não querem abrir mão. Amanhã depois, eles serão permitidos a entrar na sua casa, na sua humilde casa, para ver se estão lá todos de máscara. O mais interessante é que isso não diz respeito, por exemplo, aos morros, onde o Estado não chega. Lá quem manda é a bandidagem mesmo. Bem,
que o diga uma liminar assinada pelo STF, Edson Fachin, que simplesmente deixou a população dos morros à própria sorte, a população de bem dos morros, porque lá, durante a pandemia, que ninguém sabe quando acabará, polícia não pode entrar. O pacato cidadão que lá vive, honestamente, que se vire se sua casa for invadida por bandidos. Mas pior de tudo é que, ao proibir a polícia de entrar nos morros, deu vida fácil ao mundo do crime, e este imediatamente, ligado ao âmbito cultural da música funk, pôs para funcionar a indústria do divertimento. Final de semana, centenas e milhares de pessoas pularam a noite de sábado inteira até o amanhecer do dia, sem a mínima preocupação das tais máscaras. E daí, qual é o problema? Aquele é um mundo à parte. Se alguém lá do morro se contaminar, fiquem tranquilos, isso é com eles, né? Pois é, esse é o Brasil com Z, né? Como ironizou certa vez o Monty Python, um filme que ninguém entende, um filme, uma espécie de surrealismo o tempo todo. Mas é isso, o Brasil é um país surreal, ninguém entende. Bem, a outra notícia interessante, muito interessante, aliás, do dia, mostra o quanto o STF está preocupado com a sua imagem, tanto que é hoje a maior vítima entre os poderes da República. Tem comovido e muito partidos de esquerda que querem fazer um grande ato em favor do injustiçado poder. Essa matéria, melhor dizendo, está no portal do Senado. Diz o seguinte: os senadores e deputados de partidos de oposição divulgaram na terça-feira um manifesto em defesa do Poder Judiciário. O texto repudia ataques do governo federal e de seus apoiadores aos ministros do Supremo Tribunal Federal. O manifesto condena os, entre aspas, flertes autoritários do Executivo e a pressuposição de superioridade adotada na crítica aos outros poderes. Também ressalta que a ideia de uma autoridade individual, acima de todas as outras, agindo como moderador, deve ser rejeitada. Abre aspas. A concentração de todos os poderes nas mãos de uma só pessoa, felizmente, foi vencida há séculos, superando-se a fase em que alguém poderia dizer: o Estado sou eu. São tempos dos quais não se deve ter saudades, diz o texto. Ora, ora, ora. A nossa Constituição, que é bastante tímida em relação a isso, diz apenas que os três poderes devem respeitar os seus limites próprios, mas viverem em harmonia, conviverem em harmonia. Só que não diz nada sobre a possibilidade de um desses poderes usurpar as prerrogativas de outros. Não fala nada. Deveria dizer, olha, quando um supera a sua competência e entra na seara do outro, é preciso um poder moderador, um poder corregedor que diga: opa, aqui tem que mudar a história. Não, isso ninguém quer, vamos ficar assim. A Constituição não fala nada, então, bem, deixa o barco andar. Só que o barco está andando na direção de uma ditadura do STF. Só que esse mesmo STF que tem imposto coisas arbitrárias, leis arbitrárias, ordens arbitrárias, ele próprio está se fazendo de vítima por conta de críticas. Tornou-se um poder tão quase que sobrenatural, tão religioso, que não pode sequer ser criticado. Agora,
No caso desta nota, ela se torna bastante ofensiva à nossa inteligência porque diz o seguinte: o manifesto condena os flertes autoritários do Executivo. Mas o que o Executivo tem feito de autoritário? Briguinha com repórteres? Isso é autoritarismo? Não, isso é uma forma particular de expressão, mas é o máximo que esse governo chega em termos de autoritarismo. Talvez agora chega, porra, sugira um tanto uma posição autoritária, mas são palavras que o vento leva, apenas isso. Agora, o STF, vejam só pelas manchetes dos últimos meses para termos uma ideia do que de fato é um autoritarismo. Vou pegar só manchetes dos últimos meses, últimos 6 meses, um pouco mais. Vou começar de baixo para cima, só as manchetes. Ex-integrante da Lava Jato processado por críticas ao STF. Essa matéria dizia respeito ao pedido que o Conselho Nacional do Ministério Público fez no dia 13, isso foi no mês de setembro de 2019, para abrir um procedimento administrativo disciplinar contra o procurador da República, Diogo Castor. Ele era ex-membro da Força Tarefa da Lava Jato do Paraná. Foi alvo de ação por causa de artigo em que usou o termo turma do abafa, numa aparente referência à segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Turma do abafa, pronto, tem que ser processado, porque isso é um sacrilégio contra esse poder religioso. Vejam outra matéria, estou de baixo para cima, das mais antigas para as mais novas. Ministro do STF arquiva inquérito contra Calheiros e Barbalho. Decisão do STF já libertou 618 menores infratores no Rio de Janeiro. Isso é do dia 16/9 de 2019. Maioria do STF apoia a tese que pode anular sentenças da Lava Jato. Procuradores denunciam ação ilegal do STF contra Janot. STF revoga a prisão de ex-gerente da Petrobras. Decisão do STF pode beneficiar até 193 mil condenados. Isso é do dia 14 de outubro de 2019. Relator do STF vota contra a prisão em segunda instância. STF derruba sigilo de gastos do presidente com cartão corporativo. Após a decisão do STF, Lula deixa prisão em Curitiba. Eduardo Azeredo recebe alvará de soltura graças ao STF. STF intima jornalista a depor em inquérito sigiloso. Essa matéria é bastante conhecida. Trata-se do jornalista Alan dos Santos, o fundador do Terça Livre. Ele foi intimado no dia 27 a depor pelo Supremo Tribunal Federal em inquérito sigiloso. Isso é matéria de janeiro de 2020. Em mensagem no Twitter, Alan dos Santos afirmou que foi intimado para depor em um inquérito sem saber nada sobre o próprio inquérito. E assim nós vamos. Outras matérias, outras notícias, ou melhor, outras manchetes. STF pede explicações a Weintraub sobre maconha em universidades. Empresários pró-Bolsonaro na mira de inquérito sigiloso do STF. STF suspende dívida de São Paulo em meio à pandemia. Ministro do STF encaminha pedido de afastamento de Bolsonaro à PGR. STF proíbe que Bolsonaro faça campanha contra isolamento.
Governadores e prefeitos são responsáveis por isolamento, diz STF, tirando todo o poder do executivo em relação ao problema. STF proíbe governador de bloquear respiradores STF proíbe governo federal, bloquear respiradores comprados pelo Maranhão. STF dá 5 dias para governo informar sobre combate ao coronavírus. STF pede informações à Maia sobre pedido de impeachment de Bolsonaro. STF abre inquérito para apurar acusações de Moro contra Bolsonaro. STF proíbe esfaqueador de Bolsonaro de dar entrevista à imprensa. Weintraub na mira do STF por suposto racismo contra chineses. STF suspende nomeação de Ramagem como diretor da Polícia Federal. STF derruba trechos do Ministério de MP, de medida provisória, que altera regras trabalhistas. STF dá 5 dias para a Polícia Federal ouvir denúncias de Moro contra Bolsonaro. Isso também foi algo que surpreendeu, porque a princípio eram 60 dias, mas o STF quis dar uma agilidade jamais vista naquela casa. As denúncias, as famosas denúncias contra Moro, que não deram em nada, denúncias vazias, mas ali havia um empenho especial do ministro Celso de Mello em etc. STF suspende expulsão de 34 diplomatas da Venezuela do Brasil. O Ministério das Relações Exteriores decide uma coisa, o STF diz não. STF autoriza depoimento de 3 ministros do governo Bolsonaro. STF dá 72 horas para Planalto entregar vídeo citado por Moro. STF autoriza perícia em vídeo de reunião entre Moro e Bolsonaro. A AGU entrega exames de Bolsonaro para o coronavírus ao STF. A AGU entrega exames de Bolsonaro, exames de coronavírus para o STF avaliar. Porque o STF pedia, enfim, partidos de esquerda pediram ao STF, e o STF ordenou que o presidente entregasse o seu exame, quebrando, no mínimo, a ética médica. Pois é. STF proíbe expulsão de diplomatas da Venezuela até a pandemia acabar. STF derruba liminar que permitia a abertura de barbearia em Sergipe. Pois é, em virtude de tudo isso, já temos uma certa noção de que o STF não é a vítima dessa história, como querem os partidos de esquerda fazer o povo crer. E isso que nem falamos dessa liminar do juiz Edson Fachin, que transforma o Morro num país à parte, onde o Estado está proibido de entrar, pelo menos na sua forma de força repressiva. Não, lá não entra. Pois é, preciso ler novamente a embrulhante nota. Vou ler só mais um pedacinho. O manifesto condena os flertes autoritários do Executivo. Como vocês viram, o Executivo é, sim, bastante autoritário. O autoritarismo do Executivo está no fato de Bolsonaro não renunciar, não deixar o caminho livre para eles. Isso é inadmissível. Estão fazendo de tudo para que aconteça, claro. Mas se não acontecer, certamente terá outros modos. Um deles é o que está em prática. O governo decide algo, o STF anula, cancela. É assim que a banda está tocando. Agora, atenção, tem muita gente que diz o seguinte: não, mas calma aí, professor, porque o governo Bolsonaro, embora tenha aí muita coisa derrubada pelo STF, está mostrando serviço. Olha aí, estradas e mais estradas. Lembro do seguinte, ontem até fiz uma notinha no Twitter sobre isso. O que antecedeu a primeira Revolução Russa, que não foi em 1917, mas foi em 1905, tinha no pano de fundo
uma obra gigantesca, comparável apenas à muralha da China, que era a Transiberiana. Pois é, a Transiberiana deu emprego para os mujiques de toda a Rússia, aqueles que tinham recebido a liberdade, mas não tinham terras, não tinham condições para prosperar. Muitos iam para a cidade, tornavam-se proletários, mas viviam à margem da sociedade. Bem, com Nicolau II, o Romanov, e esta gigantesca obra, todos os mujiques, os pobres da Rússia, tiveram pelo menos a chance de uma renda extra trabalhando na Transiberiana. Mas foi justamente ali o período mais violento que a Rússia do século XIX viveu, porque se por um lado haviam mais ofertas de emprego, por outro crescia a insatisfação articulada entre liberais, burgueses liberais, e uma casta de intelectuais, entre eles, por exemplo, Lenin, Trotsky e assim por diante, que foi, inclusive, o diretor da primeira Soviet. E ali foi foi chocado o ovo da serpente, que viria a dar primeiro na Revolução de 1905 e depois nas duas de 1917, primeiro em fevereiro, em março, depois em outubro, novembro. E dali para frente a Rússia não parou mais de espalhar os seus erros pelo mundo. Quero dizer o seguinte: a tomada do poder por parte da esquerda independe da economia boa apresentada pelo governo em vigência ou em questão. Não depende disso. A guerra pelo poder toma outros atalhos. E aqui está sendo também chocado um ovo de serpente nesse momento. E ele depende muito, ou melhor, serve-se muito da aparente fragilidade do governo. Isso não é bom duvidar. Ou melhor, disso não é bom duvidar. Porque lá na Rússia, entre o século XIX e XX, acontecia a mesma coisa com o czar, que reagia de modo errado quando reagia. Até depois.